partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. A frase atribuída a Albert Einstein nos convida a refletir sobre algo que está presente em todas as grandes transformações da humanidade: a curiosidade. Toda inovação começa com uma pergunta, toda descoberta começa com alguém disposto a observar aquilo que os outros ainda não perceberam. Talvez uma das maiores riquezas do conhecimento esteja justamente na capacidade de criar possibilidades onde ainda existiam apenas dúvidas. Mas o conhecimento sozinho ele não transforma realidades. É quando ele encontra propósito, aplicação e coragem para sair dos livros, laboratórios e salas de aula que surgem novas oportunidades, novos negócios e novos caminhos para o desenvolvimento. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje, para essa conversa cheia de inovação e curiosidade, eu estou recebendo o Dr. Marcelo Sulzbacher. Ele é biólogo, doutor em biologia de fungos, pesquisador, professor da FASA e empreendedor. Foi responsável pela descoberta da presença de trufas no Brasil e tornou-se aí referência nacional ao conectar pesquisa científica, inovação e geração de oportunidades. Marcelo, que prazer te receber para essa conversa aqui no Cafezinho. Estou muito ansiosa pela nossa conversa, sabe? Legal, Dani. Muito obrigado. Prazer, um grande prazer estar aqui, poder falar um pouco dessa nossa trajetória, né? E poder instigar aí novas mentes pensantes. Sim, que legal. Sabe que o professor Diego, que está conosco aqui no estúdio, semana passada ele esteve aqui, e quando ele nos contou, né, da tua palestra, que a gente vai falar no terceiro bloco da palestra que tu vai fazer na FASA amanhã, eu fiquei assim, nossa, emocionada, porque é muito legal quando a gente tem essa tríade, né, da universidade, lá do que se estuda lá dentro, com o mercado, né, e com as oportunidades, e daí com a inovação, que é uma coisa que mora no meu coração, sabe? Vim um pouco também desse universo da inovação, e eu acho sensacional quando a gente consegue intercalar tudo isso. E eu queria contextualizar, então, primeiro os nossos ouvintes, né, sobre o professor, sobre o doutor Marcelo, né, e vamos ter que conceituar um pouquinho também dessa tua descoberta, né? Dessa trufa, das trufas, enfim. Sim. Então eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Muito bem. Então eu sou Marcelo, sou santacruzense, então natural de Santa Cruz do Sul, onde eu fiz também meu curso de graduação, Ciências Biológicas na Unisc. E de lá, então, eu fiz meu mestrado no Departamento de Solos junto ao UFSM Santa Maria, onde eu aprendi a base, assim, da parte mais agrícola, né, do que a gente viria a encontrar no futuro aí. E depois disso fiz meu doutorado no Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, onde tem um famoso centro de estudos de fungo na América Latina, né? Então tive aula com grandes nomes na nossa área de fungos e tudo. E aí me tornei um especialista nesse universo aí de fungos, especialmente de cogumelos comestíveis. Uhum. E nessa trajetória fiz pesquisas, uma delas então junto ao FSM, durante o meu pós-doutorado, e onde nós tínhamos como foco a busca de alguns fungos em pomares de Nogueira Pecan. E um dos resultados foi justamente a descoberta de uma verdadeira trufa, né? Um tartufo brasileiro. Nunca se ouviu falar em trufas no Brasil, né? Então, quando se via os livros textos, eu falava com pesquisadores de centros de pesquisa no Brasil, todos falavam que isso não existe no Brasil.
Então, conseguimos realmente encontrar verdadeiras trufas no Brasil. Mas o que são essas trufas, Sim, né? Porque o professor Marcelo fala tanto na trufa? A gente logo associa isso com as nossas trufas de chocolate, né? Que a gente compra na cantina, né? que são tão boas. E a história da confeitaria conta que os primeiros confeiteiros na França se basearam nessas trufas que eu estou me referindo, né? Para fazer o formato das trufas de chocolate, que eram com formatos irregulares de bolinhas, com essas batatinhas subterrâneas, né? Então nós vamos falar dessas trufas. A gente fala da trufa por quê? Porque é uma das iguarias mais caras e mais raras e nobres da gastronomia. Então elas é um tipo de fungo que tem aroma e sabor e que naturalmente tem aquele gás, aquele aroma forte, e que é muito valorizado na alta gastronomia. Sim. Então, especialmente a gastronomia francesa trouxe o tartufo para a gastronomia, e ali se trabalha com a lâmina, eles laminam a trufa e pequenas lascas dela servem para compor um prato. Sim. Então é um produto extremamente raro e caro. E depois de 2016, o Brasil entrou nesse seleto mapa mundial de presenças de tartufo no mundo, né? E agora nós estamos já, tanto que eu abri uma empresa focada no cultivo de tartufo no Brasil. Somos pioneiros aí num projeto muito interessante, audaz aí no Brasil. E já estamos, nós vamos falar isso na palestra amanhã na FASA, já estamos com resultados bem promissores aí de cultivo de trufas no Brasil, né? Especialmente no sul do Brasil. Sensacional, que sensacional. Eu adoro precursores, né? Adoro, eu tenho uma eterna admiração, assim, por todas as pessoas que passaram aí nas nossas vidas e que descobriram algo, né? A partir dessa coisa da curiosidade mesmo, que é o que eu trouxe lá na abertura, né? Porque o quanto que é necessário que a gente se faça perguntas e sejamos inquietos, né, Marcelo, para que as coisas aconteçam, porque a gente de fato descubra outras coisas. E aí essas descobertas dentro da ciência, elas de fato elas mudam vidas, mudam, né, a tua vida e quando a gente traz para essa coisa do país mesmo, né? Colocou o Brasil aí dentro de um mapa que a gente não pertencia antes, né? Então, a inquietude da curiosidade, o quanto que isso é importante, principalmente dentro da ciência. Eu preciso compartilhar, né, com os nossos ouvintes, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade, então, de comer trufa, que eu falei já pro Marcelo aqui, eu achei que estava tendo um vazamento de gás no restaurante, né? E aquilo foi assim, até que a pessoa que estava comigo disse, não, eu acho que é a trufa do teu prato, o que tu pediu? Então eu sentia esse cheiro de gás, eu achei que estava tendo um vazamento de gás no restaurante, porque eu sentia ali o cheiro, né, e vinha do meu prato. Por que ele tem esse cheiro, Marcelo? Literalmente é um gás, é um dimetilbutano. É um gás que a trufa naturalmente produz, e é um volátil, assim, e ela produz isso só quando está madura. Por isso que na Europa, principalmente os tartufaios, produtores de trufas, que buscam trufas, eles usam cachorros treinados para buscar essas trufas, né? E aí eles encontram, é algo assim, sem dúvida, é uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, é de estar junto e ver como uma pessoa treinada e um cachorro treinado conseguem se conectar, assim. É uma relação homem-natureza e animal muito incrível, onde no meio do nada, assim, numa floresta, o cachorro para e dá uma cavalcadinha e a pessoa já sabe que ele achou uma trufa, ele procura e já tira uma bola, assim, sim. Uma bola de tênis de dentro da terra, assim. Que vale muito, Que vale né? bastante. Agora, essa Algumas coisa cifras. do valor é mesmo impressionante, né? Porque outro dia eu vi também um vídeo de uma mulher que eu sigo no Instagram, ela fez uma pizza e ela ralou uma trufa inteira e eu falei, olha aqui, literalmente uma pizza de milhões. Vale. Porque muita grana, né, naquele prato ali. Por que vale tanto? Porque é tão raro? Porque é muito raro.
Difícil de achar na natureza, como é que é isso? Difícil de achar. Tudo que envolve tartufo ou trufa, né, tem um valor agregado bastante alto. Um simples sal de cozinha, quando ele é trufado, ele já tem um valor bastante alto. Entendi. Então, é um produto agrícola, assim, que tem um grande futuro para nós aqui no sul do Brasil, especialmente, porque a trufa ocorre em regiões frias. Então, assim, as pessoas me ligam às vezes, eu tô no Nordeste, eu tô no Acre, na Amazônia, eu gostaria de plantar em Goiás. Eu digo assim, gente, infelizmente, procurem outra cultura. Mas aqui pro sul do Brasil, especialmente, né, sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, regiões montanhosas de Minas Gerais, São Paulo, da Mantiqueira, são regiões muito propícias para alguns tipos de trufa, não só um tipo. Trufa de origem europeia também. Sim. Então, a gente já está colhendo trufa de origem europeia aqui no Brasil. Então, é um universo, é uma área agrícola que está recém na pontinha do iceberg. Existe muito o que se fazer nisso. Que legal isso, hein? Então, vamos falar um pouquinho também de quando que o universo... Porque isso começou com pesquisa, né, Marcelo? E eu falava ali na nossa abertura da necessidade, na verdade, que a gente tem de não encontrar resposta, mas de fazer perguntas, né? Para que as coisas aconteçam e a gente descubra. Como que tu enxerga isso? E outra coisa parece que é uma coisa do universo mesmo, assim. À medida que você vai encontrando determinadas coisas, como a trufa, pessoas que também nunca estavam no teu caminho começam a se aproximar, assim, de pessoas legais, assim, pessoas do bem que te promovem, que te auxiliam nesse caminho. Então, para mim, no caso, eu comecei a ficar amigo de chefes de cozinha, de pessoas muito famosas, assim, e essas pessoas começaram a dar um caminho também para mim, que as coisas foram acontecendo. E aí a gente começa a ver outros profissionais também, assim, que a gente não tinha contato, porque no laboratório, na universidade, a gente fica naquele mundo muito de pesquisa, né? De o que é importante. E você acaba não saindo, não pensando, né, fora da caixa, não saindo daquele ambiente. No momento que você sai daquele círculo, começam a se abrir outras realidades, e isso vai mudando bastante também. Então, eu acho que tem muito disso também que aconteceu comigo. Claro. Isso me auxiliou muito, assim, a conhecer pessoas, mentes pensantes e profissionais que... Outras conexões, né? Que levaram esse rumo para onde a trufa está hoje, assim. Sim. Agora, dentro dessa questão da pesquisa, assim, né? Quantos anos de pesquisa até a descoberta? Sim, são anos, assim, até para se fazer um artigo científico leva-se anos, né? Então, a gente já fez vários aí e tem uma trajetória científica bastante já consolidada. Sim. Mas isso também, tudo foi importante. Graças a isso que hoje a gente tem a produção das mudas, que são inoculadas com trufas. São técnicas que a gente fez, adquiriu, aprendeu fora. Então, eu tive a oportunidade de ir para fora também, né? Investi para ir para fora, me capacitei também. E aí a gente poder retornar e poder aplicar no Brasil aqui e tropicalizar técnicas, que eu sempre falo, eu gosto de usar esse termo. Nós tropicalizamos técnicas, né, europeias aqui para o nosso sul do Brasil, aí, que são regiões completamente distintas da Europa. Assim. Então, nós temos realidades climáticas diferentes, realidades de solo diferentes, de clima, né? Então, tudo é diferente. Então, cada momento, cada etapa é um obstáculo para a gente aprender. Tropicalizar é ótimo. Agora, a trufa foi a maior surpresa que tu teve durante a tua trajetória científica, professor? Sem dúvida. E após a primeira descoberta, nós já encontramos outras espécies de trufa no Brasil. Então, já existem várias espécies que estão ocorrendo aí, que eles estavam no solo, embaixo da terra, porém ninguém encontrava, ninguém dava valor. De quantas espécies, mais ou menos, a gente fala quando o senhor fala de outras descobertas? No mundo, nós temos mais de 100 espécies de interesse gastronômico, assim, interesse comercial, em torno de umas 20, assim, que já se tem tamanho, aroma e tamanho, assim, para se comercializar. Em torno de umas 20, assim. Sim. E dessas, umas 5 espécies já estão sendo cultivadas no Brasil. Já estão crescendo, já se aclimataram aqui no Brasil, né? Sim. Já estavam aqui há muitos anos e ninguém encontrou, como essas primeiras, né? Agora imagina aquele cidadão que daqui a pouco está pensando, mas uma vez eu cavoquei o negócio e saiu e eu não imaginei, foi lá 10 mil. Né? Aconteceu já, eu já estive em um churrasco com produtores e ele falou, será que não tem no meu pomar? Eu falei, olha, temos que dar uma olhada. Na terceira ou quarta árvore que nós buscamos, encontramos tartufos. Capaz.
E hoje ele já comercializa Imagina. trufas. Então, Tipo achar petróleo Mais ou menos. no quintal, né? É uma joinha da natureza aí que exato. a natureza também é um subproduto, né? Lembrar, é importante falar isso, né? A trufa é um subproduto de alguma cultura, né? Que nem a nogueira pecan. A gente produz nogueira pecan para ter a nuts, né? Ter a noz pecan. Sim, E o sul do Brasil é muito produtor de noz pecan, né? sim. E a trufa vem como subproduto da noz pecan. Ali. Né? Tá, e daí assim, daqui a pouco os ouvintes estão se perguntando, tá, mas daí tem gosto de quê? Então, por exemplo, essa aí que é o subproduto da noz pecan, ela acaba tendo um gostinho mais amendoado, como ela vai ter a ver com aquilo ali que ela cresce junto. Isso, porque biologicamente falando, né, naturalmente falando, a trufa, o que ela é? Ela é um organismo que se associa naturalmente às raízes das árvores. E aí ele absorve todos aqueles os nutrientes, exudatos, toda aquela a parte biológica da nuts, como ela é uma oleaginosa, ela tem bastante óleo, isso também vai para a trufa. Então a trufa tem aquele sabor de amêndoa, amanteigado. É muito interessante, assim. É um o salgadinho, aquela do parmesão. E aí os chefes, a confeitaria já está usando muito essas trufas em pratos bem típicos brasileiros que não se faziam com trufas europeias. Então essa trufa, ela combina muito, vamos supor, a trufa sapucai, ela tem uma nota de melaço. Então você pode combinar ela com produtos de cana-de-açúcar. Então é muito interessante, a gente consegue assim, vários chefes já fazem pratos bem típicos nossos com a nossa trufa, né? Nossa trufa brasileira. Sensacional isso. Incrível. Nossa, que legal. Pessoal, agora são 13h21, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no Cafezinho. Hoje eu tô conversando com o Dr. Marcelo Susbacher sobre ciência, inovação e oportunidades. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre pesquisa acadêmica, empreendedorismo, inovação, conhecimento aplicado e como que as ideias podem se transformar em negócios. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. E a torcida canta animada, porque sabe que tem com quem contar. É com os cartões Sicredi Visa, que entram em campo para fazer a diferença rumo à Copa do Mundo da FIFA. Com até 40 dias para pagar sua fatura, acúmulo de pontos e proteção de compras. Então, partiu torcer? Cartões Sicredi Visa é ter com quem contar. Acesse sicredi.com.br/cartões e conheça. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. O que é a tarifa de serviços básicos? Você já percebeu que na sua conta de água existe um valor chamado tarifa de serviço básico? Esse valor é fixo e aparece na fatura de todos os clientes. A tarifa básica existe para que o sistema permaneça sempre em operação e à disposição dos clientes. Isso inclui atividades como captação de água, tratamento, manutenção das redes, reservatórios, estações de bombeamento e atendimento ao cliente. Essa tarifa é parte do que garante a operação do sistema de abastecimento funcionando de forma segura e contínua. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar.
Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h26, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje estou recebendo o Dr. Marcelo Susbacher aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Agora a gente vai falar um pouco sobre quando o conhecimento sai do laboratório, né? Professor, em que momento que tu percebeu que essa descoberta científica, né, poderia se transformar em uma baita de uma oportunidade econômica? Bela, importante pergunta. Eu, durante a minha graduação e pós-graduação, eu não tive a oportunidade de vivenciar esse universo do empreendedorismo. Porém, durante o meu pós-doutorado, eu fui convidado a participar de uma seletiva para a incubadora na UFSM, junto à Agitec. Ah, que legal! Uma incubadora de negócios. E ali nós fomos capacitados e fomos treinados e recebemos mentorias sobre empreendedorismo. Para mim era tudo muito novo, eu lá mais velho com um monte de jovens, assim, muito jovens, os meninos do TI, das startups, Bitcoin, e aquilo para mim era um universo bastante novo, só que assim, desculpa a palavra, mas virou uma cachaça, né? Sim. A gente começou a entrar nesse mundo e vira mesmo. E não consegue mais sair. Então, nossa, aquilo ali foi algo que picou, assim, e aquele start, assim, aquela virada de chave aconteceu. E aí a gente começou a pensar fora da caixa mesmo, e a ver assim, poxa, além das trufas, existem muitos outros produtos que a gente foi aprendendo e fazendo pesquisa, e que isso poderia virar produto e negócio. E aí a gente começa a se aproximar de pessoas que pensam assim também, e a gente começa a pensar, poxa, mas eu tenho realmente um produto que poderia ser aquele cavalo que está passando, vamos encilhar nele, vamos montar nele e vamos ver o que vai dar. E aí a gente viu, poxa, por que não fazer? E aí eu fui atrás, eu fui para fora do país, fui me capacitando e vendo. E aí foram abrindo oportunidades de eu poder visitar empresas. Poxa, eu ano passado eu estive numa empresa, maior empresa produtora de mudas de plantas com trufas da Europa. Então eles abriram para mim olhar e tudo. Então, poxa, foi assim por contatos de pessoas que indicam outras pessoas. E, poxa, a gente estava lá porque, pelo jeito, a gente não incomoda ainda muito, assim, o europeu. Mas, assim, a gente teve essa oportunidade de vivenciar isso em locais tão seletos, né? E aí a gente começa a entrar nesse mundo de empreendedorismo, né? Começa a ter clientes e as técnicas que a gente vai aplicando começam a dar certo, começam a ter resultados. E as pessoas começam a acreditar no nosso dream, produto, no nosso sonho. No nosso sonho. E é bem legal isso, assim, sabe? E depois disso a gente começa a se capacitar também por esse universo de empreendedorismo, né? A gente pega como rotina também escutar muitos podcasts e tudo. Claro. Então, isso tudo viram-se rotinas, né? Sim. Que a gente começa a se basear nos grandes empresários, como eles vivem, o que eles fazem. É isso que eu ia falar, né? Essas conexões que a gente faz são de uma riqueza, né, Marcelo? Porque quanta gente boa que a gente conhece por conta do empreender, né? Pessoas batalhadoras. O dito networking, né? Aí é uma palavra batida, mas não tem, né? Como tu não crescer e fazendo boas conexões. Acaba que aquilo te envolve mesmo e te faz... Agora, assim, ó,
tem muita pesquisa acontecendo dentro das universidades que ficam ali no ambiente acadêmico, né? Que poderiam daqui a pouco ser um grande potencial aí econômico para o nosso país, né? Muita coisa a gente vê, claro, a gente acompanha, né? A grandiosidade das pesquisas que acontecem dentro das universidades, tanto federais quanto particulares, enfim, né? Eu sou uma defensora, mais que isso, nem sei como é que o Minomino quando a gente fala de universidade pública, enfim, né, dessa questão da educação. Mas eu acho que o Brasil ainda produz conhecimento, poderia ter mais, né, ter mais impulsionamento a partir do conhecimento que a gente produz dentro das universidades. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho que nós estamos indo para um caminho muito interessante, porque no meu tempo nós não tínhamos disciplinas de empreendedorismo, essas incubadoras. Hoje, isso já é muito comum. É uma realidade já em muitas universidades, né? De você ter incubadoras, você ter mentorias, você ter professores já treinados que possam orientar seus alunos, né? No meu tempo nós não tínhamos isso, né? Então, e aí você ter isso hoje em dia, acho que isso muda muito uma realidade. E aí você tem também realidades mundiais, né? Que na história dos fertilizantes, que agora estão sendo cada vez mais difíceis de chegar no Brasil. Por que a gente não consegue trabalhar com produtos que tem no Brasil e poder trabalhar com bioinsumos, né? Então tem N exemplos aí que podem começar a ser trabalhados, explorados de uma forma mais consciente e uma forma mais nossa aqui do Brasil, né? E aí tu tem muita coisa, assim, a gente tá falando da trufa, é um exemplo. Aí tu tem cogumelos que ajudam a curar doenças, a trabalhar no sistema imune. Aí tu tem plantas que ajudam a combater certos problemas que são da mata aí nativa ou mata exótica e que podem ser transformados em produto, né? Restos de insetos que são produtos também, tem os metabólitos que são tão importantes tanto para a agricultura como para o sistema imune ou para a saúde. Então tem vários produtos que podem ser trabalhados, pesquisados, né? E depende muito assim do professor e do aluno se abrir para isso também, né? Porque assim, a gente, quando a gente fala de trazer isso para fora, a gente não quer jamais que a pesquisa cesse, né? Que a pesquisa pare muito antes, pelo contrário, né, Marcelo? A pesquisa, ela é necessária é a base de tudo, exatamente. Mas a gente precisa, de fato, e a gente já vê isso, como tu disse, né? Com várias incubadoras dentro das universidades, a gente tem o exemplo aqui das nossas, aqui em Santo Ângelo, a FASA é uma delas, a URI, que fazem muito bem isso, dessa coisa do tirar a pesquisa e fazer com que essa pesquisa vire, então, um negócio, né? Com esse conhecimento científico virar grana, né? E girar a economia. Agora, quando foi que esse pesquisador, como é que foi essa coisa do pesquisador virar empreendedor, né? E como é que foi para ti esses dois pratinhos, né? A pesquisa não parou, mas o empreendedor surgiu. A gente o que foi? Teve que abraçar essa ideia e aí sim a pesquisa vai ficando mais de lado, né? Porque por outro lado também eu vejo que a gente já fez contribuiu bastante. E agora está na hora da gente trabalhar seriamente nesses projetos de empreendedorismo, né? Atender os clientes, pensar em novas técnicas. Então, na verdade, isso também é um tipo de pesquisa, assim, é um universo que a gente entra que também, se você não tem doutrina, se você não tem uma rotina, isso não vai dar certo. Então, isso é uma coisa importante para os jovens ali, que tudo que você vai fazer, você tem que fazer bem feito. E tem que ter uma rotina, tem que ser algo bem realizado, porque se você fizer nas coxas ou se fizer por cima, não vai dar um resultado certo, o teu cliente não vai acreditar em ti. Então o sério vai degringolar em vários sentidos, assim. Então você tem que sempre tentar ser o melhor e se dedicar da melhor forma possível, porque o resultado virá, mas ele virá com bastante esforço, né? Com bastante persistência. Agora, é uma coisa muito, muito real que tu está trazendo, Marcelo, porque assim, quando a gente fala da pesquisa dentro da universidade, né? Todas essas características de empreendedor que tu nomeou agora, elas são necessárias desde o início da pesquisa, né? A gente não tem como, de forma alguma, assim, perder como que eu vou trazer? Esse rigor científico, né? Necessário para que ali na frente, então, isso
de alguma forma, vire um negócio, né? E daí seguimos lá com a mesma determinação, com a mesma disciplina, enfim. Mas a pesquisa ali, o quanto que é necessário que aquilo ali tenha, né, a gente sabe que é muito sério, né? A gente sabe o quanto que dentro da academia isso é levado a sério. Mas não tem como transformar conhecimento sem, né, perder esse rigor, né? O quanto que isso é importante que se mantenha, né? Sim, esse resultado, para você ter, às vezes, um produto, ele vai levar anos para você construir isso, essa ideia. Uma coisa é você ter numa maquete, no papel, isso. Outra coisa é você colocar isso em prática, né? Sim. Ter os produtos certos para montar a tua ideia, né? Tudo é uma série de planejamentos que você tem que ter, né? Sim. Agora, trazendo um pouco também daí depois que a pesquisa acontece e a gente entende ela, e tu falou já um pouco sobre isso, né? Sobre quando isso sai da universidade, né? E vai para o mercado. O quanto que exige, como tu disse, é uma outra doutrina, né? É um outro aprendizado. Outra universidade. Como que tu enxerga isso, assim? Como que tu acha que muitas coisas já estão acontecendo, mas talvez a gente ainda tenha que começar um pouquinho lá atrás também, né? Desde a escola, da gente falar dessa coisa de mercado, não como uma coisa maçante, mas do trabalho mesmo como uma coisa leve, uma coisa leve. Exato. Como que tu entende isso, essa coisa que a universidade não te ensinou, né, para ti, no caso, porque os que estão entrando agora, né, estão pegando uma nova fase das universidades nesse sentido. Como que tu enxerga isso? E agora a realidade é totalmente diferente. Vem a IA, vem novas ferramentas, novas técnicas que no nosso tempo não existiam. Sim. Isso vem muito para facilitar, né? Então, hoje você consegue... O teu programa te dá um script ali do que você precisa, né? Você faz pergunta e ela faz. Então, são várias coisas que anos atrás não existiam e agora já existem. Daqui a pouco já vão ter outras técnicas, né? Isso quanto que se ganha de tempo também, né? Muda muito, se ganha em tempo. Mas, assim, eu sou muito do fazer e do manual, assim, tipo, as receitinhas, né? Isso vem da pesquisa mesmo, assim. Mas eu não gosto de, como vou dizer assim, homogeneizar, assim. A gente gosta de ter o controle da coisa, sabe? Entendi. Eu sou muito perfeccionista nesse sentido de resultados, assim, né? Isso vem da pesquisa também. Sim, total. E tu enxerga algumas oportunidades quando a gente traz para a produção científica mesmo, algumas oportunidades que daqui a pouco o Brasil esteja perdendo aí, que não entendeu ainda? Eu vejo próximo a mim, perdemos já vários colegas, assim, mentes pensantes que foram para fora do país, né? Então, a gente acabou... O Brasil preparou alguns jovens que não trabalham mais no Brasil, né? Isso é uma realidade, assim, muito triste. Sim. Mas, por outro lado, também nós temos aí gerações novas que estão trabalhando e estão vendo que tem como empreender e como aplicar essas técnicas no país, né? Então, e a gente vê, assim, muita oportunidade, assim, de trabalho, de ideias, né? Então, poxa, tem tanta coisa que necessita ser feita aqui, vamos supor, na agricultura, os bioinsumos, bioprodutos. Então, tem muita coisa a ser feita, sabe? Que a gente começa a ver em países que nem a China, já estão desenvolvendo muita coisa que aqui nós poderíamos estar fazendo também, né? Sim. Se inspirando, né? Se inspirando, porque anos atrás isso não era uma realidade, né? Exato. Agora está acontecendo. Então, vamos aproveitar essa onda e vamos surfar essa onda. Agora, o senhor falou uma coisa muito interessante, que acho que até não vou saber lembrar aí a data certinho, mas a gente teve um problema de fuga de cérebros, né? Sim. Uma época aqui no Brasil. E aí, minha visão, né, hoje... acho que a gente está tendo um movimento meio que contrário, né? A gente está precisando botar mais jovens dentro da universidade, mais mentes pensantes. Acho que mais do que nunca a gente precisou buscar, né? Na minha visão, a gente tem um desperdício de potencial, sabe? Em alguns jovens, assim, que tu vê lá que podia estar acontecendo tanta coisa legal e daí tá fazendo outra coisa, enfim... tu enxerga? Como é que tu vê isso? É uma...
resultado de uma série de questões, né, Marcelo? Né? Às vezes comodidade, às vezes... facilidades que talvez a gente não teve. Volta do que nós falamos anteriormente, né? Empreender, fazer o negócio, isso não é fácil, isso não é simples, isso demanda muito esforço. Como é que é? 10% inspiração, 90% de trabalho, transpiração. Né? E é bem isso. É você que vai fazer, você que vai carregar o piano, você que vai se virar. Não tem... Mas o mais legal é que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Por isso que... Bora carregar esse piano. Não, e é prazeroso. Claro é que muito sim. prazeroso. Claro que sim. Você fechar um negócio, você ver o cliente feliz, resultados aparecendo. Sim. Isso são coisas que só quem tá nesse barco sabe o quão prazeroso isso é, né? Verdade. Marcelo, agora são 13h41, a gente vai fazer nosso segundo intervalo. A gente segue com o nosso cafezinho missioneiro. A gente está falando sobre conhecimento, inovação, sobre o futuro. Próximo bloco a gente fala um pouco sobre educação, oportunidades, futuro profissional e o papel do conhecimento na construção do desenvolvimento. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Fica comigo. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Obras de expansão do esgoto. Você sabia que muitas cidades estão recebendo obras de expansão da rede de esgoto? Essas obras fazem parte do Marco Legal do Saneamento, uma lei federal que estabeleceu metas para ampliar o acesso ao saneamento básico no Brasil. O objetivo é levar coleta e tratamento de esgoto para cada vez mais pessoas, melhorando a qualidade de vida e protegendo o meio ambiente. Quando o esgoto é tratado corretamente, evitamos a contaminação de rios, do solo e também reduzimos o risco de doenças. Sabemos que as obras podem causar alguns transtornos temporários, mas é importante lembrar que são passageiros, ao contrário dos benefícios, que são permanentes e representam mais saúde para os gaúchos, proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável para as nossas cidades. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões.
Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h46, estou de volta contigo aqui no nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo o professor Marcelo Sulzbacher. E a gente está tendo uma conversa aí sobre conhecimento, inovação, futuro, aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do conhecimento, né? Quando ele é um vetor de desenvolvimento, né, Marcelo? Tu acha que o conhecimento continua sendo o ativo mais valioso de uma sociedade? Sem dúvida, conhecimento é empoderamento, né? É desenvolvimento. É o que... é a nossa esperança, né? Agora tu definiu tudo, né? É a nossa esperança mesmo, né? Eu acho que é só através da educação. Eu nem tenho... É ponto. Educação, ponto. Às vezes eu tô com alguns clientes, assim, que são pessoas, famílias muito bem de vida no Brasil. E eu tô com elas ali conversando e pensando assim, poxa, eu venho de uma escola pública, meus pais não tinham a instrução que... E meus clientes são esses. A gente não pode falar nomes, mas Sim. assim, famílias mais ricas do Brasil, assim, e você tá ali na Sim. propriedade deles. Sim. E aí, aquilo, cara, eu tô ali graças ao conhecimento, graças ao empreendedorismo, graças às chances que me foram dadas. Então, quando você é jovem, busca alguma coisa, pense de forma correta, não queira sacanear as pessoas, não queira passar por cima, porque faça as coisas de maneira correta, seja uma pessoa do bem, que as coisas vão acontecer. Eu gosto de uma frase que serve para qualquer seara da nossa vida, vê se tu concorda comigo, que diz assim, que ninguém planta feijão e colhe arroz. Isso aí. Não é? Não tem, e para qualquer seara. Se tu estudar, vai acontecer. Se tu te dedicar, vai acontecer. Se tu fizer o bem, vai voltar o bem. Se tu fizer bem para as pessoas, o bem vai voltar para ti. Agora, assim, mais do que essa honestidade, né? Existem habilidades aí que vão ser necessárias, eu diria, fundamentais para os profissionais aí dos próximos anos, né? Assim como a gente vê essa mudança na academia, né? Trazendo essa questão do empreender mais forte hoje em dia. Que habilidades tu diria, assim, que o profissional do futuro ele não pode abrir mão de desenvolver? Boa. Eu acho que essa parte das tecnologias, né? Essas ferramentas que estão vindo cada vez mais, né? Então, por exemplo, a gente lida muito com agro hoje, né? A gente está vendo que no mundo agro, tudo está se tecnificando, né? Sim. Então, poxa, daqui a pouco você não vai ter mais um tratorista ali, o GPS que coloca ali, você vai estar tudo alinhado ali com satélites e tudo. Então, existem áreas aí que a pessoa tem que estar se qualificando, Sim. né? E, então, depende, para as engenharias são outras... Eu sou muito do que a gente está conseguindo trabalhar, né? Então, com certeza, essas áreas de TI, essas áreas de tecnologia são fundamentais. Eu também concordo que essa questão da tecnologia não tem, independente da se você não quer, isso veio para ficar, né? Não gostando adianta. ou não, né? Agora, assim, tem uma questão, sabe, professor, que lá em 2018 a gente começou um movimento aqui na cidade que foi um movimento de inovação. A gente via, né, todos os grandes centros, em Santa Catarina, Florianópolis, o Recife, lá, né, um movimento muito forte de inovação no Recife, e Porto Alegre, tudo acontecendo, e a gente começou a sentir inquietos e um tanto desconfortáveis aqui, né? Como é que nós vamos começar a falar de inovação aqui em Santo Ângelo? Começamos um movimento, sociedade civil, enfim, né? Conseguimos conectar aí com as outras hélices da inovação e tal, e começamos o movimento, foi muito legal. Agora, assim, não é fácil fazer inovação, pensar em inovação, né? E acho que é mais desafiador ainda no interior, né? Sim. Como que tu entende, Marcelo, que a gente pode despertar essa cultura de inovação cada vez mais no interior das cidades? Eu acho que ali as universidades, centros educacionais ali são peças-chaves, né? São
Como a gente está agora participando na FAS aqui na semana acadêmica, né? Então a gente vê, participei de banca essa semana e ali a gente vê assim, os jovens trazendo ideias e que se os professores souberem conduzir aqueles jovens, aquele projeto pode se tornar algo muito grande, né? Mas isso vai levar tempo, vai levar persistência do jovem, do aluno, da equipe de professores, né? Então, acho que assim, o centro universitário, ele ajuda muito nesse momento, né? Sim. Porque ali é o momento de você lapidar aquele jovem, de você preparar ele melhor para aquela ideia. Às vezes a ideia nem está bem clara, né? Ela vai sendo formada com o passar do tempo, né? Mas eu vejo que sim, que as universidades nesse momento são peças-chave, assim, para uma tecnificação, para um desenvolvimento regional começar, né? E a gente tem muita coisa bacana. Saindo um pouco da tecnologia, a gente tem as experiências hoje, o mundo rural, o viver mais para o interior que as pessoas querem, que as pessoas estão buscando. Então, o turismo rural está em evidência, né? Está sendo visto cada vez mais. As pessoas querem sair dos grandes centros e ir para locais que sejam tem havido esse movimento contrário, né? Com certeza. Muito forte. E aí, isso é uma oportunidade de negócio, né? De você poder reestruturar rotas, de turismo, alimentação, né? O turismo, enoturismo. Então, isso está crescendo muito no Brasil. Sim. Eu faço parte disso, até pela Embratur, assim, a gente tem muita coisa junto e poder trazer essas experiências, assim, as pessoas querem isso. E é uma tendência global, né? Não é só no Brasil. Sim. No mundo inteiro as pessoas estão buscando isso. Sim. E nós temos que aproveitar. Esse cavalo está passando também, temos que aproveitar isso. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Porque quando tu falou antes, assim, quando a gente vê o cavalo passando, a gente monta, né? Encilha e monta e vai, né? E aí a gente vê pessoas, né? Nos diversos nichos, enfim, não só na universidade, quanto no empreendedorismo, enfim, que criam essas oportunidades, que montam mesmo, encilha e vai, né? E outras que ficam esperando essa oportunidade, daqui a pouco não enxerga. Onde que tu acha que esses perfis se diferenciam? Às vezes eles precisam ser criados. Por exemplo, eu fui convidado por uma chefe de cozinha muito famosa, anos atrás, para ir para a Serra Catarinense para fazer um documentário. Aí eu apresentei o tal do cogumelo Portini para os agricultores de lá, que eram pessoas que colhiam pinhão, que vendiam pinhão, que viviam da pecuária, naquela região serrana, difícil assim de tirar uma renda daquele solo e tudo. Esse cogumelo virou uma iguaria, que hoje é muito valorizada também. Então eu agora de tempo em tempo eu volto para aquela região para capacitar os agricultores. Então a gente vê assim um novo projeto que... O que aconteceu? Um extensionista, um técnico, no caso eu, tive que mostrar para o produtor que o que ele estava pisando, jogando fora, é uma iguaria que o chefe lá em São Paulo paga muito dinheiro. Isso, então assim, é um produto novo que estava ali, não é um produto novo, ele já existia ali, só que ele era menosprezado, era pisado em cima. Só que existe toda uma parte folclórica que a gente não conhece, não sabe, não dá valor, só que precisou do técnico ali, do universitário ali. Então por isso que eu falo dos centros universitários, né, como isso é importante, que às vezes ali o professor, ele que tem que induzir isso, conduzir a realidade, né, mostrar que, não, calma aí, se nós fizermos assim desse jeito, nós vamos criar uma rota, nós vamos criar um elemento de iguaria que só tem aqui nas Missões, só tem nessa região aqui, e que pode ser algo atrativo para o turista de São Paulo, do Rio de Janeiro. Como convencer esses caras a vir para cá, né? Então tem... o criar mesmo, né? O criar mesmo. E aí, mais uma vez, entra aí a importância da inovação, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de tudo isso, né, Marcelo? A gente está falando dessa conexão da sociedade civil com a universidade, com o poder público, com as empresas privadas, e onde que isso tudo se transversaliza, né? E potencializa economicamente um lugar, né?
uma das grandes dores que a gente fala do turismo hoje é a falta de internet pro interior. A pessoa quer conforto, a pessoa quer que ande pela rua e tenha internet. Ela quer estar no meio do mato, então, mas conectada. Existe tanta coisa assim que o cara do TI pode ajudar, pode contribuir. A gente pensa assim, não, é só aquele produtor, é só aquela agroindústria. Não, são vários fatores que tem que andar junto ali. E às vezes é uma viradinha de chave, né? Mas eu sei que a gente vai ter aí uma palestra, né? Eu gostaria de ficar muito mais tempo conversando contigo sobre isso. Mas eu quero que tu fale um pouco do que tu vai falar, que a gente não falou aqui no cafezinho, que tu vai trazer nessa palestra aí pro pessoal amanhã. Isso, amanhã nossa palestra vai fazer parte da Semana Acadêmica da FASA. Então nós estamos desenvolvendo várias atividades na FASA essa semana, e entre elas essa palestra que nós vamos falar basicamente sobre essa descoberta inédita no Brasil e como isso aconteceu e o que resultou e como isso mexeu, né, com negócios, assim, poxa, fomos tema até de Forbes, então algo nem eu imaginava isso, então a gente poder contar um pouco disso, né, de como isso aconteceu e isso é um exemplo, um case aí que pode ser replicado também com outras formas, outros assuntos, então que os jovens possam escutar e possam pensar e refletir. Acho que é um pouco disso que eu quero trazer amanhã na palestra, né? E mostrar um pouco de que existe sim coisa boa no Brasil, basta trabalhar e acreditar. Muito. Essa palestra vai acontecer amanhã às 19h30 no auditório da FASA. Isso. O nome da palestra é Transformando Pesquisa Acadêmica em Oportunidade de Negócio, imperdível, com o Dr. Marcelo Susbacher. Professor, para fechar, eu chamei de professor, chamei de tudo, né? Bom. Queria que tu deixasse uma mensagem, tá? Para quem acredita aí que daqui a pouco tá com uma boa ideia, tá vendo uma oportunidade, né? E não tá com tanta coragem ainda de botar isso em prática. Fala um pouquinho disso. A primeira coisa que eu gostaria de falar, assim, para aquele jovem aqui do interior, que eu também sou do interior e eu nunca imaginei que um dia eu estaria ao lado de grandes referências aí no Brasil na gastronomia e conversando de igual para igual e sendo até admirado por essas pessoas, assim, e sair de Santa Cruz do Sul. Sim. Então, assim, você vê assim que às vezes a gente tá assim e pensa, poxa, nunca vou chegar lá. Não, se você fizer direitinho, você chega. A vida vai te mostrando caminhos para você chegar lá. Outra coisa é você sempre ser inquieto, né? Vai pensando, vai conversando com pessoas diferentes, tente conversar com diferentes pessoas de diferentes áreas. Essas pessoas podem trazer informações que podem ajudar e muito e dar aquele plim, aquela virada de chave que às vezes você não tem naquele teu meio de conversa habitual. Então são coisas assim, acho que a inquietude, a primeira coisa assim que você tem que pensar, assim, viver sempre pensando algo fora da caixa, assim, sabe? Sim, fora da sua rotina. Eu concordo com essa coisa da inquietude, né? Tá muito calmo, dá uma bagunçadinha que tá precisando dar uma. Quando eu recebi o convite do professor Diego para vir dar aula aqui na FASA, eu adorei porque eu pensei, poxa, é uma região que eu não conheço, uma região talvez eu faça contatos novos, pessoas novas, e é o que está acontecendo, então. E você ter a oportunidade de voltar a trabalhar com os alunos, isso é tão gratificante, né? Tão legal. Sala de aula, tem seus desafios, mas ela é uma cachaça também, né? Também. Professor Marcelo, muito, muito obrigada pela essa conversa. Eu adorei tudo que eu ouvi aqui hoje. Infelizmente eu não vou poder estar na palestra amanhã, porque eu também estudo à noite, tá? Mas não sei se vai ser transmitido de alguma forma, não, nem vai dar pra ver depois. Então, assim, galera, amanhã 19h30 ao vivo, tá aberto a toda a comunidade, né? Todo mundo pode ir lá prestigiar, aprender bastante, né? E entender um pouco mais, né, dessa oportunidade aí pra aprofundar um pouco os temas que a gente conversou aqui hoje. Que bom, Dani. Eu quero agradecer a você, a toda a equipe da Rádio Novos Horizontes e a equipe da FASA também, que me fez o primeiro convite de vir aqui para a rádio. Eu acho que é importante, assim, poder estar nesse momento e poder falar pro pessoal sobre um assunto que às vezes é um pouco longe da nossa realidade, né? Muito legal.
Hoje a gente falou sobre ciência, mas talvez a palavra mais importante dessa conversa tenha sido possibilidade. Porque toda descoberta começa com uma pergunta, toda inovação começa com uma inquietação. E toda transformação começa quando alguém decide olhar para o mundo com curiosidade suficiente para imaginar que as coisas podem ser diferentes. Meu agradecimento aqui ao Dr. Marcelo Susbacher por compartilhar conosco sua trajetória, suas reflexões e sua experiência na construção de pontes entre conhecimento, inovação e oportunidades. Meu agradecimento também aos parceiros do Cafezinho que tornam possível esse programa aqui todos os dias. Corsã, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e hoje em especial ao Sicredi, porque acreditar nas pessoas, nas ideias e na capacidade de construir soluções é também uma forma de investir no desenvolvimento de uma comunidade. Sicredi é ter com quem contar. Uma excelente quarta-feira, um beijo no coração e até amanhã com mais Cafezinho. Tchau, tchau.